Hoje, da Active, eu consigo saber o custo antes mesmo da nota sair. Eu tenho a provisão de frete, então, dentro do nosso processo, além da visibilidade operacional nossa, financeira, comercial, hoje eu também tenho uma visibilidade fiscal e contábil e financeira muito forte, né, junto com o nosso departamento financeiro, que no fechamento do mês eu já passo para ele a previsão de frete. E me conta um pouquinho dessa história aí, como é que você faz para fazer a gestão de ocorrências sem receber e enviar e-mails? Como é que você conseguiu essa proeza aí? Essa história é legal, porque isso daí foi a Active que nos ajudou, né? A gente tinha conversado com o Guilherme que uma coisa que eu acho que é horrível, né? No sentido bom, é e-mail, cara. E-mail. 200 e-mails, 300 e-mails, e tem gente, hoje em dia ninguém vê mais e-mails, são poucas pessoas que veem e-mail. Então a Active trouxe a questão das ocorrências, que tem lá a gestão de ocorrências no sistema. E como a gente estava implementando a área de Customer Service, a gente também trouxe um sistema de Helpdesk, software, e a ideia era o quê? Como que eu posso juntar esses dois sistemas em um único processo? Então, inicialmente, eu tinha lá 2, 3 atendentes que faziam gestão de ocorrências, recebia ocorrência do transportador, quando eu precisasse envolver a área de saque, enviava para o saque por e-mail, né? Aí o saque recebia, mandava por e-mail também para o cliente, para o transportador, para o vendedor. Então, estamos falando que um único processo de ocorrência eu tinha lá 4, 5 e-mails rolando, né? E aí foi quando a gente sentou com a Active e a ideia foi como a gente integrar isso, automatizar, transformar esse processo de forma digital, né? E aí o que a gente pensou? Criar um fluxo de atendimento onde o transportador obrigatoriamente tem lá as integrações com o sistema dele. Ele, no ato da ocorrência, ele registra a ocorrência, a Active recepciona isso em tempo real, e imediatamente ela já lança isso para o nosso sistema de Helpdesk e distribui para o cliente, para o vendedor, né, a informação ali da ocorrência XYZ. Aí eu tenho um agente, né, de CS que ele monitora aquele atendimento e depois ele dá o retorno dentro do próprio ocorrência, se vai alterar custo, né? Se vai ter um custo extra naquela ocorrência que gerou, se vai alterar o prazo do transportador ou o prazo do cliente, e já retorna para a Active. Então, hoje, eu eliminei todo aquele fluxo de e-mail. Tanto que uma das exigências nossas que nós temos com os nossos parceiros logísticos é justamente ter ferramentas de sistemas integrados com o nosso TMS para que ele faça a distribuição. Então, hoje, toda a tratativa de ocorrência não tem uma pessoa realizando isso de forma manual. É totalmente automatizado. Nosso processo hoje, quando a gente automatizou, a gente teve a redução de custo, óbvio, né? A diminuição dos e-mails, que ainda eu acho que, né, aqueles 200 e-mails que a gente perde tempo só para começar a abrir os e-mails, né? E também a melhoria também no prazo, porque com as minhas entregas um pouco mais ágeis, eu consigo efetuar mais entregas no dia, né, e ter minha performance muito melhor. A logística, ele é fundamental para que a venda aconteça, né? Sim. É um departamento estratégico. Então, se acontece algum problema, que o motorista está lá na porta do cliente e ele consegue resolver isso em minutos, você garantiu aquela venda. Sim, garanti a venda e evitei custos. Porque hoje o transportador, principalmente a última milha, para ele agilidade e tempo parado é prejuízo. Né? Prejuízo para ele e também prejuízo para nós embarcadores também, porque obviamente há um custo envolvido. E quando a gente ativou esse processo de gestão de ocorrências, o nosso ritmo de ocorrências diminuiu assustadoramente. A gente tinha em torno, Jefferson, eu me recordo que era algo em torno de um custo, eu não me lembro aproximadamente os valores dos custos, né? Mas depois que a gente ativou esse processo de ocorrência, a gente teve uma diminuição de custos extras de 50%. Caramba! Porque muito dos custos antigamente, principalmente quando era um processo manual, o transportador ia lá na porta do cliente, estava fechado ou tinha excesso de veículos, que é comum ter. Aí ele ficava lá algumas horas, parado. Aí ele pegava o telefone, ligava para a base dele para entrar em contato com a Labor, para comunicar que estava parado lá meia hora. Então, quando a informação chegava para a Labor, já tinham ocorrido 2, 3 horas. E aí eu tô correndo custos de diária, né? Aquele cliente ele pode ser classificado como uma taxa de TDE, entre outros aspectos. E a gente não tinha essa visibilidade.
A gente tinha essa visibilidade não em tempo real. Eu tinha depois de dias passados. Então, com esse processo, a gente diminuiu o custo de custos extras em mais de 50%. Eu comecei a resolver ali praticamente em tempo real. O cara na porta chegou, fechou o taxa de veículo. Imediatamente, questões de minutos, eu já estava em contato com o cliente. Praticamente hoje, a nossa análise de auditoria de custos extras, ele funciona praticamente, não digo 100%, porque óbvio que às vezes pode ter ali uma divergência, que o transportador entendeu que era procedente, o nosso time não, e aí a gente entra ali na discussão junto com o transportador. Mas a análise de custos extras é praticamente, não digo zero, né? Mas é muito pouco. Porque praticamente todo o custo hoje que o meu time de CS aprova, a Active já recebe esse link de aprovação, ele já gera a previsão de custo. Então eu já consigo saber o meu custo que já está aprovado. Quando o conhecimento entra, bate com a tabela da auditoria e já envia para pagamento. Então já tem um fluxo muito mais contínuo. Você falou bastante em questão de visibilidade, né? De automação, visibilidade, né? Informação em tempo real. Como é que você consegue essa visibilidade? Foi implementado algum tipo de tecnologia para você ter visibilidade na operação? Não, hoje, acho que a Active tem esse processo, né? A gente tem o Grafana, né, que vocês fornecem lá, que faz parte do nosso dia a dia. Então, hoje eu não preciso nem, né, no meu caso da Labor lá, eu não preciso nem entrar no sistema, né? Eu tenho minha torre de controle comercial, a minha torre de controle operacional. Eu consigo saber meu custo de frete, né? Minhas performances por região, por transportadora, por estado. Então, a gente já tem essa visibilidade. Por quê? Acho que, acima de tudo, dados, temos que saber também analisar os dados, né? Não basta só fabricá-los, né? Temos também que ter essa visibilidade de análise de dados. E hoje a Active, ela trouxe esse processo. Hoje na Labor lá, a gente tem um acompanhamento muito forte, né? Nas questões de SLA e custos, principalmente custos, né? Porque, querendo ou não, hoje a área de transportes, pelo menos no nosso ramo, é um dos maiores custos de uma empresa, né? Então, qualquer desvio que a gente possa ter ali no nosso operação do dia a dia, ela pode afetar a margem toda. Então, na Labor a gente tem uma torre de controle que a gente consegue acompanhar a transportadora, junto com o Grafana, então eu consigo acompanhar o transportador, saber a região que ele está com performance aceitável, qual aqui, né, deu uma decaída, e conseguir atuar, né, preventivamente com o transportador, hoje junto com ele. Antigamente, por exemplo, isso tinha muito, né, que quando o transportador tinha alguma dificuldade em algum estado, depois que estourou a dificuldade lá e a performance caiu, que a gente recebia informação, olha, deu um backlog na base e tal, né, as entregas podem sofrer. Só que aí nisso eu já estou com impacto no cliente com as entregas, e já estou com outras entregas a caminho que podem ter um impacto. E aí, então, a minha ação ali naquele momento era uma ação mais reativa, né? Depois que já aconteceu, né, a anomalia, que eu agia. Hoje, não. Hoje, na Active, o nosso time de transportes, com o sistema do Grafana, ele já consegue prever antecipadamente um desvio. Porque eu tenho o histórico, então eu já acompanho lá o histórico do estado, eu consigo acompanhar. Então, no meu próprio sistema, quando a Active ele me mostra ali, ó, Bahia, por exemplo, performance caiu para 92%. Né? Então eu já consigo, o time já entra em contato com o transportador para já antecipar a informação, para saber o que está acontecendo e imediatamente já ajustar o prazo, se for necessário, né? Para poder agir preventivamente, porque a ideia é justamente essa, acho que é a parte sistêmica, né? Acho que uma vez que você coloca um sistema e você age nele ali para correção, você já começa a trabalhar ele preventivo. Então, e trabalhar a informação. Uma coisa é chegar para o cliente com a mercadoria atrasada dele 2 dias e falar, olha, sua mercadoria está atrasada, né? O impacto já era, né? A outra coisa é se chegar para ele antecipadamente e dizer, olha, pode ocorrer um atraso de 1 dia, 2 dias, mas estamos agindo preventivamente junto com o transportador. Você vê que a jogada ali com o cliente, a informação muda, o sinal, porque o próprio cliente, no ato, ele já vai sentir, opa, peraí, a Labor me ligou, prazo de entrega pro dia 20 e já me ligaram no dia 18, dizendo que pode ocorrer um atraso, que aconteceu isso e aquilo, né? A jornada ali foi impactada pelo cliente, mas impactada de uma forma positiva,
Porque se nós não fizermos isso, não transformarmos a jornada do cliente em uma jornada satisfatória para ele, mesmo diante de uma anomalia, porque eu acho que esse que a gente chamava de reputação positiva, né? É transformar uma situação de uma anomalia, numa situação chata, em algo que o cliente ele esquece do problema. E ele foque apenas ali no lado positivo. Que tipo assim, não, a Lab me antecipou o problema. Gera confiança, né? Então, tipo, ali ele já sente o tipo de diferencial competitivo que nós podemos ofertar. Que hoje, de novo, é a mesma coisa, né? Sem sistema, sem análise de dados, sem jornada, as coisas ficam difíceis. Aí abre espaço para concorrência. O comercial nosso fala muito disso, né? Uma vez, é muito mais difícil eu reconquistar do que conquistar. O concorrente tem essa possibilidade, ele pode conquistar o cliente, é mais fácil. Agora, nós perdemos e reconquistar é muito mais difícil. E aí é nessa etapa final, e acho que seria um erro estratégico das empresas encararem essa etapa final, não encarar com a devida, vamos dizer, com a devida clareza, com a devida expectativa positiva dessa base do transportador, né? Porque tem que ter um acompanhamento, né? E hoje, na Active lá, a gente conseguiu trazer muito desse processo. Hoje, os nossos vendedores têm acesso ao rastreio sistêmico da Active interligado, né? Então, o próprio vendedor ali, ele tem essa possibilidade de acompanhar a entrega, né? Junto com o sistema da Active. A gente também tem os disparos automáticos de rastreio de mercadoria, né? Colocamos a torre de controle comercial, né? Que é para o comercial ter visibilidade de todas as entregas que estão ali para o dia, né? Quem foi já entregue, quem não foi entregue. E isso traz uma importância vital. Porque para o time comercial, quando ele vê o acompanhamento, a minha entrega que eu vendi já foi vendida, ele já pode fazer o pós-venda. E esse pós-venda pode virar uma nova venda. Já ocorre isso hoje em dia. Então, a entrega pode gerar uma nova venda ali. Sim, com certeza. Porque o cliente realiza-se a compra, né? Aí o meu vendedor, ele tá ali olhando a torre de controle dele, o painel de todas as entregas do dia. O meu cliente X acabou de receber a entrega. Deixa eu fazer uma ligação para ele. Já faz o pós-venda. Recebi aqui a informação que a mercadoria foi entregue, tudo certo, maravilha. Quem hoje faz isso? Né? Então você já cria um diferencial, você traz a informação, o dado para o vendedor, e o vendedor ele consegue trabalhar com esse dado, transformar isso num diferencial competitivo. Eu já recebi comunicados de alguns dos nossos vendedores, por exemplo, depois que a gente implementou essa torre de controle comercial, e tipo assim, fechou venda só pelo fato de saber que a mercadoria dele foi entregue. Ele bateu o olho lá, meu cliente foi entregue, deixa eu ligar para ele. Se deu tudo certo com a entrega dele. E aí tipo, e o cliente disse, não, já pode fechar outra compra. Pode repetir a outra compra. Então, isso que eu acho bacana, que quando a empresa, os embarcadores, a indústria em si, eles entenderem que o transportador, né, no caso de frota terceirizada própria, não sendo frota própria, ele entender que isso, a visibilidade, o acompanhamento, trazer para o dia a dia, não abandonar depois que vendeu, mas continuar acompanhando até o fim, ele se torna um diferencial competitivo e até de aumento de vendas. Antigamente na Active, por ser Banzio, a gente tem um sistema, um departamento fiscal, financeiro muito forte, né, na questão de custos, de controle de custos e tudo. E antigamente no fechamento financeiro, eu não conseguia saber exatamente qual foi o meu custo de frete no fechamento. Eu precisava de 2-3 dias depois do fechamento do mês para saber exatamente qual foi o meu custo. Mesmo? A gente tinha essa dificuldade porque nossos processos eram muito manuais. Tinha um processo muito manual antigamente. Você fechava o mês, você tinha que esperar a contabilidade fazer o processo. E a contabilidade esperando o fechamento. Porque você tem os conhecimentos registrados antigamente, eu registrava o conhecimento, os meus controles eram por planilhas. Bem da verdade era isso, era por planilha. Só que eu tenho um faturamento que está ocorrendo até meia-noite. E como eu vou saber o custo de frete para passar para o time fiscal? Então eu tinha lá 2-3 dias após o fechamento para saber exatamente o custo. Hoje não. Hoje da Active eu consigo saber o custo antes mesmo da nota sair. Eu tenho a provisão de frete, então dentro do nosso processo, além da visibilidade operacional nossa, da visibilidade financeira comercial, hoje eu também tenho uma visibilidade fiscal e contábil e financeira muito forte, né, junto com o nosso departamento financeiro. Que no fechamento do mês eu já passo para ele a previsão de frete. Olha, gastamos X, né?
desse XY já foi integrado, né? Está em via de pagamento. E o restante ainda vai entrar nos próximos dias. Só que ele já consegue antever o custo e fechar a folha, né? Então, hoje eu acho que muito maravilhoso dessa questão de dados. E com compliance, né? Sim, 100%. 100%. Tudo é monitorado, tem rastreio de tudo que foi pago. Muitos dos nossos, inclusive, é uma ferramenta, né? Que tem um compliance muito forte. Que hoje, por exemplo, divergência de fatura. Então, a gente tem níveis de aprovações, não é qualquer um que pode aprovar, né? Então, quem lança não aprova, né? Quem negocia não paga. Então, a gente tem um compliance muito forte nesse quesito, principalmente na questão financeira. Então, a gente tem esse controle, traz confiabilidade. Acho que a palavra certa seria essa. A gente traz a confiabilidade nos nossos processos. E as exceções? Porque pode ser que tenha um outro conhecimento que está com divergência de preço, tem uma questão de adicional, ou até mesmo algum cálculo indevido. As exceções a própria Active trata para mim. Porque hoje, dentro do processo de cadastro da Active, do transportador, eu consigo cadastrar o agente do transportador que vai trabalhar as divergências de frete. Então, quando entra um conhecimento que ele não teve uma aprovação lá, não teve aprovação física, a Active manda o arquivo, manda a notificação para o transportador. E aí ele já me responde, né? Qual foi a divergência apontada. Então, hoje, óbvio, aí eu entro com uma etapa de uma análise mais de analítica, porque aí eu preciso ter uma pessoa que para receber aquela contestação do transportador. Então, hoje, o conhecimento entrou, ele não aprovou dentro dos parâmetros previstos na nossa auditoria de frete, a Active dispara a comunicação para o transportador, né? Então, a gente já sinaliza para ele, olha, isso daqui, se você não resolver ou a gente não aprovar, porque, enfim, encontrou alguma anomalia, vai ficar fora do fluxo de pagamento, até aquela aprovação. Então, o nosso analista, ele aprovou, que entendeu que foi uma divergência nossa, ou vai haver um desconto. Dentro da Active, ele lança lá a aprovação do conhecimento e já lança a conciliação, se vai haver um desconto daquela cobrança em cima da fatura ou não. E aí o fluxo depois ele entra de forma automática. Aí entra no processo de pagamento do transportador. Então hoje a gente tem um sistema de auditoria muito robusto e complexo e funcional, acima de tudo, que eu acho que é a palavra correta. E de processo que eu trago o transportador junto comigo na análise. E querendo ou não, é um custo financeiro que eu não previ e que eu preciso também justificar se eu vou pagar ou se eu não vou pagar. Então a ideia é trazer o transportador para essa análise. E o meu analista só recebe a contestação dele e faz, né, a aprovação se é verídico ou não, ou se vai ter que haver um desconto, um cancelamento de conhecimento. Até o processo de pagamento a gente está automatizando junto com a Active, né? Que a ideia também é eliminar os boletos. Eliminar boleto. Não, boleto, porque hoje em dia é uma coisa engraçada que estava discutindo que você tem sistema de integração. Então você recebe os conhecimentos, o sistema realiza a auditoria dos conhecimentos, né? Estando de acordo com o que foi calculado e realiza a aprovação de pagamento. Após o pagamento, a gente realiza a integração com o nosso RP, que envia os dados para o financeiro. E na hora de pagar, a gente precisa do boleto. Sabe? Aí a gente conseguiu conversar com a Active e hoje nosso processo que a gente está ainda implementando, mas já está bem avançado com algumas empresas, praticamente todo o processo financeiro hoje ele é automatizado. Então a Active ela gera o pré-FAT, né? Manda para o transportador que ele vai cobrar, então ele tem que cobrar isso aqui, né? Que está aprovado. O transportador ele recebe o arquivo de pagamento, envia o DocCopy, o DocCopy integra no sistema, tudo de forma automatizada dentro do compliance da regra da empresa, né? Dentro dos níveis de pré-aprovação. Automaticamente esse documento ele integra o nosso financeiro que já tem os dados do transportador e já deposita o pagamento. Então tem um fluxo totalmente automatizado, né? Sem intervenção humana, que eu acho que isso é bacana. E sem o boleto, porque boleto gera e-mail gera mais e-mail ainda, né? E ninguém olha mais e-mail, né?